Câmara dos Deputados apresenta as boas-vindas aos professores e alunos do Centro de Ensino Fundamental 17 da Ceilândia, presentes no auditório da TV Câmara dos Deputados, para participar de uma aula de cidadania sobre os principais personagens da República que fazem parte do projeto Construtores do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Palestra essa proferida pelo professor doutor Marcos Guimarães Sanches, professor de História do Brasil Colonial nas Universidades Federal do Rio de Janeiro, Unirio e Gama Filho. Neste momento, passamos a palavra ao ilustre palestrante, professor doutor Marcos Guimarães Sanches. Bom dia a todos, caros alunos, colegas, professores. Em primeiro lugar, eu gostaria de trocar a palavra palestra por aula. A aula é uma coisa que eu tenho mais intimidade em fazer e muito mais simpática do que uma palestra. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Câmara dos Deputados por essa iniciativa. Eu acho que isso é um exemplo que a Câmara dá para todo o Estado brasileiro, outras instituições públicas, que, de alguma forma, podem contribuir abrindo um espaço de conversa, de debate sobre a história do Brasil. Isso é extremamente importante, necessário, e acho que a Câmara dá um bom exemplo. Quando eu recebi o convite, eu estava saindo de uma sala de aula na universidade, foi pelo celular, eu imaginei e comecei a fazer um texto sofisticado, com muitas citações, etc. Muito preocupado, né? Porque eu não trabalho exatamente com esse período em pesquisa. Aí depois a Silvia, quando fez contato comigo, me disse que eu ia falar para estudante. Aí o meu problema acabou, porque eu fiquei bem mais à vontade, porque é isso que eu faço todo dia na minha vida, eu sou professor. Bom, nós vamos pensar um pouquinho esses dois personagens que marcaram o início da República, os dois primeiros presidentes, e que tiveram um papel importante e ainda hoje muito pouco conhecido. Há algumas perguntas que eu vou dizer para vocês que eu não tenho muita certeza da resposta, foram decisivos no episódio do 15 de novembro. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente podia pensar o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo uma comemoração. E o que isso significa? O que isso significa? O que significa para uma sociedade comemorar? A palavra comemorar, ela é muito clara. O que é comemorar? É colocar na memória. É renovar a lembrança. Quando nós comemoramos, e quando nós construímos ou transformamos algum lugar no que a gente chama de um lugar de memória, um museu, uma exposição, um arquivo, né? Vários documentos manuscritos, impressos lá expostos, nós estamos construindo uma memória social. Não existe sociedade humana que não construa a sua própria memória social. Nós até podemos dizer, mas sociedade XY lá, não sei quantos mil anos atrás, a gente até não tem registro. É difícil. Sociedades que não tinham escrita. Mas, certamente, essas sociedades construíram, de alguma forma, a sua memória. E para que serve isso? A memória é um instrumento de definição da própria identidade do grupo. Nós precisamos ter uma identidade, porque se nós não tivermos uma identidade, enquanto grupo, na família, na escola, no nosso grupo de relacionamento,
nós não vamos ter coesão social. Então, isso não é só uma festa, um happening, que todo ano a gente faz algum evento, a cada 10 anos o evento é maior, a cada 50, a cada 100 maior ainda. Não é só isso. Isso tem uma outra função, que é muito importante na construção da cidadania. Nós estamos lembrando, nós estamos instituindo uma tradição, e isso faz parte da nossa identidade. E é a identidade que vai estabelecendo os vínculos de coesão entre nós que formamos um grupo macro, que é a sociedade brasileira. Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar para vocês, quer dizer, a importância desse tipo de evento. Isso não é só essa coisa, normalmente aparece mais na imprensa a badalação, a festa, enfim, mas não é só isso, porque cada um de nós está nesse momento, de alguma forma, refletindo sobre a nossa identidade, o que é essa república, o que é o Brasil, o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente quer. Esse talvez seja o aspecto mais relevante do nosso evento. Uma outra questão que eu queria falar para vocês é a questão de estudar personagens, pessoas. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque, provavelmente, os livros que vocês usam na escola não dão nenhuma atenção a esse aspecto do personagem, do indivíduo, da biografia. Ao longo do século XX, de um modo geral, a história abandonou e criticou severamente esse tipo de estudo. Muito olhando para o século XIX, a figura romântica dos heróis, então preocupados em fazer uma história que desse atenção ao povo, não só aos grandes personagens, a história relegou isso a um segundo plano. Isso foi muito mal, porque quando eu venho aqui falar para vocês e digo que eu tenho uma série de perguntas que eu não tenho resposta sobre o Marechal Deodoro, sobre o Marechal Floriano, certamente uma parte dessa minha dificuldade em responder é falta de pesquisa, falta de investigação sobre essas figuras individuais. Mas a história já se curou desse resfriado. Hoje, a história voltou a estudar e há alguns métodos que valorizam muito a chamada microhistória. A gente voltou a estudar, a reconhecer a importância de estudar o individual, de estudar o personagem. Não porque a gente queira, de novo, fazer um herói, como os românticos fizeram no século XIX, mas porque a gente entende que esse quer dizer, esse indivíduo, ele é uma janela através da qual eu posso ver de uma outra maneira o macro. Quer dizer, a trajetória de um homem pode me ajudar a entender elementos de uma época, como as pessoas pensam, como as pessoas se comportam, e às vezes é muito mais fácil eu entender isso quando eu escolho um indivíduo e vou mapeando a vida dele, onde é que ele estudou, o que ele pensava, não sei o quê, que certamente alguém que estudou na mesma época do Marechal Floriano recebeu os mesmos conhecimentos, pensa de forma muito semelhante a dele, então não é nada tão impossível de, a partir de um personagem, eu conseguir entender um conjunto maior. Bom, vamos agora pensar a própria República. Eu queria falar de 4 coisas para vocês. Todo mundo aqui já estudou a República na escola. E lembrar a vocês que a história, o historiador, quando trabalha, ele não recupera um instantâneo congelado do tempo.
Na verdade, eu tenho várias imagens, vários depoimentos sobre o Marechal Deodoro, sobre o Marechal Floriano, que refletem as pessoas que fizeram esse depoimento, a época em que elas escreveram, a sua maior simpatia ou não por esses personagens. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nada que chega para nós, nenhum tipo de registro do passado, seja fotografia, seja o texto escrito, é neutro. Isso não existe. Ele tem necessariamente, ele está impregnado por quem fez isso. E aquele homem era simpático. Eu vou ler para vocês aqui, no final da minha fala, uma descrição do Euclides da Cunha falando do Marechal Floriano, deixando o quartel-general no dia 15 de novembro. Vai construir direitinho a imagem que a gente tem até hoje do Marechal Floriano. Euclides era simpático, o Floriano. A imagem que a gente tem do Floriano, um homem sério, humilde, modesto, comedido, econômico, etc., é um modelo de seriedade. Outras pessoas veem, na mesma época, o Floriano como um ditador. Qual das duas versões está correta? Não é isso que interessa ao historiador. Interessa ao historiador saber que tem alguém que vê desta maneira, alguém que vê desta. E considerar essa diferença. Quando a gente vê um documento, um escrito, uma foto, um prédio, nada disso é neutro. Necessariamente ali está a marca de um tempo, a marca de alguém que produziu aquilo. Então a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente vai estudar uma coisa tão polêmica, a proclamação da República mudou o regime político do país, né? Esses depoimentos que chegam até nós, eles estão marcados pelas posições políticas das pessoas. Os monarquistas vão ver a República como ditadura. Os republicanos vão ver a República como sinal do progresso. E aí, nós, por conta disso, ao longo do tempo, algumas ideias se cristalizaram que a gente encontra nos livros didáticos. Então, eu queria falar de 4 coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar a República. Primeiro, vou pedir licença para discordar do presidente no discurso dele lá em cima. Não há continuidade entre os projetos republicanos desde o século XVIII. Na verdade, as diferentes propostas de república, Minas, 1789, Bahia, 98, as duas de Pernambuco, 7 e 17, e depois já no Império, a Confederação do Equador, até a Praieira, em 48, a ideia de república desses homens não é a mesma. E, na verdade, o Frei Caneca, quando pensa na república, ele está pensando numa república mais democrática, muito inspirado no modelo da fase republicana da Revolução Francesa. No Rio Grande do Sul, os farrapos pensam numa república que prioriza o federalismo, a autonomia. A democracia já não está em primeiro plano, tanto não está que a Constituinte Farrapo só funcionou 2 dias até entrar em discussão a escravidão. Não teve acordo, acabou a Constituinte. Então, primeira coisa, não existe uma ideia de república que vem sendo embalada, crescendo, e em 1889 se concretiza. Existem várias ideias de república. Isso é muito importante para falar do Deodoro e do Floriano, porque o Deodoro e o Floriano vão governar num período de extrema agitação. Praticamente todos os estados da federação vivem uma situação próxima de guerra civil. A capital federal, que era o Rio de Janeiro, tem confusão todo dia. Um jornal é empastelado, outro é incendiado, alguém toma uma surra de uma malta de capoeiras contratada pelo seu adversário político. Por que essa confusão toda tem a ver com o quê? Tem a ver também com a disputa entre os diferentes grupos republicanos. Então, por isso, é importante a gente recuperar essa ideia. Quer dizer, não existe uma única ideia de república, como o que a gente chama de movimento republicano não é uma coisa só. Aí cabem
positivistas, como o tenente-coronel Benjamin Constant, e cabem liberais recém-convertidos da monarquia, como Rui Barbosa. E é claro que, uma vez realizada a implantação da República, esses grupos vão brigar seriamente entre si, porque existem concepções diferentes de Estado. Uma outra questão que eu acho importante é a gente avaliar, pensar o que significou esse 15 de novembro. O que é o 15 de novembro não tem importância? Aí tem aquilo que eu falei antes das versões. Tem gente que diz que o Deodoro disse viva o imperador, outros dizem que ele... Isso nos jornais da época. Viva a República. Na verdade, a gente tem... O 15 de novembro é um marco importante. Você assinou um papel dizendo que agora era a República, tropa na rua. Mas o 15 de novembro não fez a República sozinho. Na verdade, a gente só vai entender o 15 de novembro se a gente considerar que a sociedade brasileira passa, nesse final do século XIX, uma série de transformações que a gente vai chamar de estruturais. Quer dizer, transformações que mexem com as bases, com os pilares dessa sociedade. Que transformações são essas? Não precisa ir muito longe. O fim da escravidão. A introdução em larga escala de mão de obra livre, inclusive com imigração europeia. O início de um processo de industrialização. Que nessas agitações que eu estou falando aí, a gente consegue rastrear, ainda pequenininho, manifestações operárias. Já aí em 1891, 92, existem, um grupo de uma fábrica que foi para passeata, tal. O jornal fala isso, ainda não identifica como movimento operário, mas você consegue, lá no finzinho da notícia, ver que também já tem esse novo ator social, que seria o operário. Então, essas mudanças políticas todas acabaram conduzindo a uma mudança do próprio regime. O Império havia se consolidado como um Estado unificado, vocês sabem disso, centralizado, necessário, assim entendiam as lideranças políticas, para manter a unidade nacional. Você está falando de um império que viveu 20 anos aí em armas, em guerras, com províncias se separando, etc. Esse problema está resolvido. Agora, esses mesmos grupos regionais não querem mais separar o Brasil em repúblicas, como os farrapos tentaram fazer no Rio Grande do Sul, mas esses grupos querem ter alguma autonomia política. Vão defender um modelo federalista. Então, na verdade, aí vão se juntar novos atores sociais, como essa população urbana, operário, gente ligada à atividade terciária, as cidades estão crescendo com a indústria, os interesses das oligarquias regionais em ter a sua autonomia, e os militares. Os militares ocupam um papel importante, até porque eles têm a força na mão. Os militares têm uma longa tensão com o governo imperial desde a Guerra do Paraguai. Por quê? Dentre outras coisas, porque a Guerra do Paraguai mostrou que o exército imperial era muito precário. Para sustentar 6 anos de guerra, foram necessárias a convocação de mais de 40 batalhões de voluntários, que reúnem desde soldados da polícia, o 31, por exemplo, era a atual polícia, é o efetivo do que hoje é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, até enxertados com escravos alforriados, com uma série de circunstâncias. É uma tropa que não era profissional, muito mal preparada. Aliás, isso não é uma invenção nossa agora, não. O próprio Caxias, quando assumiu o comando da guerra, em 66, 67, escreve isso. Ele parou a guerra há 6 meses
E ele diz, olha, podem me criticar, mas se quiser, assim, eu parei para botar ordem na casa, porque senão dá para combater assim. Pega a correspondência do Caxias, que está no arquivo do Exército no Rio, que ele diz isso, ele parou a guerra 6 meses para botar ordem no pedaço, para poder continuar. E, terminada a guerra, você, além dessa insatisfação profissional, e aí tem uma série de outras coisas, discussão em torno de previdência social dos militares, tal, o ensino militar já vivia uma situação de forte influência do positivismo. O que o positivismo, além da valorização da ciência, da matemática, o Deodoro não, mas o Floriano era bacharel em matemática também na escola militar. Esse já teve influência positivista. O Deodoro não, que ele se formou bem antes na escola militar, ele é 12 anos mais velho que o Floriano. O que esse positivismo influenciou politicamente os militares? Basicamente 2 coisas. Primeiro, a ideia de que o soldado é um cidadão. Logo, o soldado tem o direito de participar, de se manifestar politicamente e até de desobedecer politicamente. O artigo 14 da Constituição de 1891, que está lá exposta, diz assim: as Forças Armadas são essencialmente obedientes dentro dos limites da lei. A hora em que as Forças Armadas reconhecerem que não há lei, não é esse o espírito da lei, ele pode desobedecer. Por isso que no início da República você tem um monte de revolta, principalmente o pessoal mais jovem, o tenentismo, que vocês já ouviram falar, conhecem, estudaram. Um monte, escola, então, aluno é complicado, né? A escola militar se revoltava, a do Rio se revoltou tanto que em 1904 o governo resolveu fechá-la, ficou 7 anos fechada. Quando ela foi reaberta, ela foi transferida para o fim da cidade, no bairro do Realengo. Longe, só se chegava de trem nessa época, lá de cavalo, 1 dia e meio de viagem, mais ou menos. Então, ia de trem. Bem longe do centro da cidade. Ela originalmente funcionava na Praia Vermelha, ali no pé do Pão de Açúcar, lugar bonito e tal. Foi lá para o meio do mato. Para ver se conseguia manter uma certa calma, porque os cadetes viviam se revoltando. Então, primeiro, o positivismo defende essa ideia do soldado cidadão. Isso influenciou muito. E segundo, a ideia do progresso, que está aí na nossa bandeira. Esse é o lema positivismo: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. E você identifica a ideia de progresso a um estágio político que seria a República. Estados até menores, pequenas... Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Até o século XVII, XVIII, república é sinônimo de pequeno Estado. República de Veneza. República de Gênova. Você pegar desde a antiguidade, a ideia da república é o pequeno Estado. A cidade-Estado. É a coisa pública. Essa diferença de república como um regime que se opõe à monarquia, porque a república é eletiva, a monarquia não é hereditária, isso só começa a ficar claro no pensamento iluminista. Modelo dos Estados Unidos, depois as diferentes experiências republicanas na Europa. O Augusto Comte, que é um homem do início do século XIX, ele ainda pensa a república como um pequeno Estado. Ele defende a existência de pequenas pátrias. A república está associada ao progresso. Então, para ter progresso, eu preciso ter república. Então, essas 2 influências, elas foram muito importantes sobre os militares. E isso vem desde a década de 1870 até 85, quando a situação chega a um limite extremo, que é a chamada questão militar, e o governo imperial, principalmente o último ministério do Império, que foi de uma inabilidade total, ele resolveu acabar com a questão militar na marra. Como? Transferindo os batalhões do Rio de Janeiro. Isso é importante para a gente entender uma coisa. Eu separei aqui umas coisas da vida dos dois para falar. Tem que falar, né? É esse o tema.
Mas são duas situações diferentes. O Floriano, vocês vão ver, eu vou ler um pedacinho depois, ele teve essa formação positivista, essa influência. Deodoro, não. Deodoro chegou ao 15 de novembro monarquista. O que leva um general monarquista a assumir a liderança desse processo? É porque existe uma forte insatisfação do Exército contra o governo. Um dos marcos dessa insatisfação é um episódio conhecido de nós todos. Em 1887, os militares na corte criaram o Clube Militar, Deodoro foi seu primeiro presidente, e coube ao Deodoro levar a princesa Isabel, à época regente do trono, uma declaração pela qual o Exército se recusava. Esse episódio é muito marcante. O Exército se recusava a ser empregado na captura de escravos. Na verdade, isso sinaliza uma ruptura do Exército com a ordem econômica e social que ainda, já moribunda, mas ainda sobrevivia, baseada na escravidão. Esse episódio, que é início de 88, ele é muito sintomático. E expressa isso. Quer dizer, por que a gente chegou ao 15 de novembro? A gente chegou ao 15 de novembro porque mudou tanta coisa que o Império, o regime político imperial, ele não conseguia mais dar conta dessa nova realidade. Muito bem. Onde é que... Vamos falar um pouquinho, então, porque senão tem alguém que vai fazer um sinal para mim da hora, né? Porque se deixar, eu põe no piloto automático, eu estou falando o que eu gosto, não tem problema nenhum. Bom, vamos pensar então um pouquinho a vida desses dois militares. Eu estava dizendo que o Marechal Deodoro, a gente ficou essa dúvida, né? Ele era monarquista, não era, tal. E qual o papel dele na proclamação da República? Eu, uma vez fazendo uma pesquisa, eu encontrei uma referência que eu acho que ajuda a explicar isso. Eu estava trabalhando com o arquivo de um militar que, na época, em 1889, era major, depois ele foi a general. Eu estava trabalhando com um período posterior da vida dele, quando ele comandou a Bahia, na época da Guerra de Canudos, o Major Solon Ribeiro, e numa carta dele, 88, ele está se correspondendo, tramando o golpe. Ele, por todo lugar que ele andou no Brasil, transferido pelo Exército, ele criou o Clube Militar, Clube Republicano, digo. E aí, em duas cartas, eu encontrei a seguinte referência. Ele, falando da formação de um governo republicano, ele diz que o general Deodoro seria ideal como ministro sem pasta. Ele não fala do Deodoro como chefe do governo, mas como um ministro que não ia ter função. Para quê? Na verdade, o que esse major claramente percebe é que nenhum deles, militares, positivistas, Benjamin Constant, ele próprio, tinham liderança sobre o Exército. Na verdade, duas pessoas têm liderança total sobre o Exército nesse momento. O Visconde de Pelotas, que já estava muito doente, não participou de nada, e o Marechal Deodoro. Se eles são os últimos remanescentes dos coronéis da Guerra do Paraguai. O próprio Floriano já foi tenente-coronel e coronel depois da guerra. Não existe mais ninguém vivo. Os generais da Guerra do Paraguai, todos estão mortos. Os heróis da Guerra do Paraguai, todos são os últimos coronéis remanescentes, com liderança. Tem gente viva, doente, afastada, ninguém sabe onde está, mas com liderança sobre a tropa, porque estavam na ativa ainda, eram o Deodoro e o Pelotas, que estava afastado. Então, o Deodoro acaba envolvido nesse processo como uma espécie de líder, de alguém capaz de reunir em torno dele diferentes interesses, diferentes grupos, diferentes tendências. Bom,
eu não resisti à tentação. Isso que eu acabei de fazer para vocês aqui agora é uma amostra do que faz o historiador. Eu estou trazendo uma coisa nova, que eu pensei no documento. Está lá, ministro sem pasta. Eu parei e pensei, o que significa? Isso pode ser uma resposta para uma pergunta que a gente tem dúvida? É isso que faz o historiador no seu cotidiano. Muito bem. O Deodoro e o Floriano eram homens da mesma geração, apesar da diferença de 12 anos de idade entre eles. O Deodoro nasceu em 1827 e o Floriano em 1839, ambos na, então, província de Alagoas. O presidente até já me recomendou que eu não falasse muito mal dos conterrâneos dele. Não há o que falar mal. Bom, até aí tudo parecido. A diferença entre os dois começa na carreira militar. O Deodoro ingressou na escola militar em 43, foi considerado praça em 45 e saiu oficial de artilharia em 47. O Floriano, ele senta a praça em 57, como soldado, só em 61 ele vai para a escola militar e ele é promovido a primeiro-tenente sem ter completado o curso. Ele só vai completar o curso quando ele volta do Paraguai em 1871. Aí tem uma coisa importante. São quase 30 anos de diferença entre um e outro na escola militar. O Deodoro ainda é um oficial antiga, que não sofreu influência do pensamento positivista. O Floriano, não. O Floriano, quando sai em 71, também do curso de artilharia da Escola Militar da Corte, ele também sai graduado, bacharel em matemática e ciências físicas. Tipicamente a formação de um positivista. A escola militar que o Deodoro frequentou, na década de 40, não tem nada de profissional, não tem regime de internato, os alunos não têm aula, enfim. É mais um espaço de convivência social do que qualquer outra coisa. Quem diz isso são os ministros. O Caxias virou ministro da Guerra a primeira vez por causa de uma rebelião de alunos da escola militar contra a tentativa de organizar a bagunça, criar internato, etc. Eles conseguiram derrubar o ministro da Guerra, o Pedro Belegardi, e aí o Marquês do Paraná chama o Caxias em 54 para ser o ministro da Guerra. O Caxias tinha prestígio, conseguiu botar a ordem no pedaço. Já era Marquês essa época, nessa ocasião. Bom, então a primeira diferença é essa. Eles se formaram em dois momentos diferentes, eles têm influências políticas diferentes. Segunda diferença. O Deodoro começou a vida de militar, a estreia dele em combate era para ele, em Pernambuco. Ele é um oficial que lutou naquela conjuntura da necessidade de manter a unidade nacional. O Império estava correndo o risco de se despedaçar. Então, é natural que ele tivesse... Isso reforçou a ideia do Deodoro de que era necessário ter um Estado forte. Só um Estado forte, centralizado, como era o Império, seria capaz de garantir a unidade nacional. O Floriano já entra em combate direto no Rio Grande do Sul contra o Exército Paraguai. O Floriano foi para o Rio Grande, final de 63, e só retorna à corte em 70, quando acaba a guerra. Então, a trajetória dos dois é totalmente diferente. Muito bem. Esses dois militares vão se encontrar em 89, por razões diferentes. O Deodoro, depois de percorrer uma carreira longa, foi com vários cargos no Exército, coisa que o Floriano ocupou muito menos. Ser comandante de armas, que seria hoje o equivalente aos comandos militares regionais, na Bahia, no Rio Grande 2 vezes, enfim, teve uma longa carreira. Ele, na segunda vez que é comandante de armas do Rio Grande do Sul, onde ele acumulou a vice-presidência da província e chegou a exercer a presidência da província, interinamente, ele se licencia em 85, 87 e retorna à corte.
Nesse momento, ele já a saúde dele já é bastante complicada, embora os seus aliados políticos façam questão de dizer que essa licença foi uma manifestação de insatisfação contra o governo, porque a questão militar já estava pipocando desde 85. O fato é que ele vem para o Rio de Janeiro e vai ser protagonista da fundação do Clube Militar, em 87. Ele é punido, entre aspas, foi transferido para o Mato Grosso, e depois ele pede licença de novo, volta e acaba liderando aí a manifestação do 15 de novembro. Já o nosso Floriano tem uma trajetória um pouquinho diferente. O Floriano, ele, em 80 na mesma época em que o Deodoro se licencia, ele pede licença do Exército e se interna em Alagoas, lá na sua, 85, na sua propriedade particular. Também os seus propagandistas políticos dizem que isso foi uma manifestação de desagrado com o governo imperial. O fato é que ele fica licenciado do Exército 4 anos e ele volta em 89, em julho, é reintegrado como marechal de campo, que seria hoje equivalente a general de divisão, e é nomeado para o cargo de ajudante-general do Exército. Isso aí é uma grande ironia da história, porque o cargo de ajudante-general do Exército, que os historiadores militares dizem que é a origem do Estado-Maior do Exército, esse cargo foi criado pelo Marquês de Caxias, em 1855. Ele era ministro da Guerra. E a ideia do Marquês de Caxias era ter uma pessoa, olha só que coisa engraçada, que ironia da história, era ter uma pessoa militar, de carreira, que seria o responsável pela direção da pasta. E ele diz lá, porque, olha, esse negócio de mudar de ministro toda hora acaba trazendo uma interferência política nos negócios da pasta. Não pode. Tem que ter alguém que seja um militar que vai ser o administrador da pasta. E é nessa função do cara que deveria impedir a política que o Floriano está para abrir o portão para o Deodoro entrar no dia 15 de novembro. Que é exatamente, ele vai fazer exatamente aquilo que o Caxias não via com bons olhos, o reflexo das mudanças políticas no dia a dia do Ministério. E aí ele criou esse cargo, que era o ajudante-general, que é o cargo que o Floriano ocupa no dia 15 de novembro. Muito bem. Proclamamos a República. Que república é essa? Há uma frase famosa, que vocês certamente já ouviram, de um republicano, escrita por um republicano, no jornal Estado de São Paulo, em que ele diz que o povo bestializado assistiu a tudo aquilo sem nada entender. Essa frase tem dado, nos últimos 100 e poucos anos, margem às mais variadas interpretações. O povo não participou, isso é um movimento da elite, o povo está desinteressado, a monarquia já é alguma coisa inteiramente descartada, envelhecida, senil. É interessante porque os Chico Caruso da época representam Dom Pedro, o que corresponde à verdade, sempre como um velhinho já dorminhoco, senil. O Dom Pedro realmente tinha problemas de saúde sérios, inclusive com sinais, quer dizer, conhecidos não, porque ninguém, não tinha televisão para você ver o presidente da República. Todo dia a guarda da fronteira não sabia quem era o rei Luís XVI, né? Ficou um dia inteiro para tirar a dúvida, porque não sabiam se prendia ou não prendia, se aquele cara era ou não o rei. Porque os franceses não conheciam a imagem do seu rei. Não tinha televisão, não tinha imagem. Mas nos círculos mais próximos ao poder, é sabido que o imperador, inclusive, já apresenta sinais de senilidade. O que é uma coisa que precipita, sim, os acontecimentos. Porque é todo um discurso contra o Conde D, por ser estrangeiro, que foi uma ironia, porque depois o Conde D voltou ao Brasil, em 22, no centenário da independência, e o Exército teve que homenageá-lo. Porque ele era marechal do Exército. Ele ganhou essa patente na Guerra do Paraguai. Então, a solução encontrada no Rio de Janeiro foi fazer uma mega parada militar, mas na Vila Militar, não no centro da cidade, que pegava mal homenagear o
o genro do último imperador, mas é uma outra ironia da história. Bom, deixa eu beber um pouquinho. Eu acho que eu já estou falando demais da conta, né? Mas eu estou acabando. Bom, proclamando a República, o nosso Deodoro assume a chefia do governo provisório. O governo provisório é um período muito complicado. O Deodoro não tinha muito jeito para coisa, para política. Ele não gostava dos políticos, ele chamava os políticos de casaca o tempo todo. E, quer dizer, o político, para ele, é um cara que não tem interesse público, o militar é que estaria acima disso, que, aliás, não é uma ideia tão exclusiva do Deodoro. Na mesma época, eu separei aqui uma frase muito interessante, na mesma época da proclamação da República, se a gente lê uma fala do personagem Camacho, no Quincas Borba, do Machado de Assis, o nosso Camacho diz assim, isto de política é como a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não falta nada, nem o discípulo que nega, nem o discípulo que vende. Quer dizer, essa ideia, só fui recuperar o Machado de Assis, que é sempre um cronista muito preciso da vida brasileira, porque essa ideia do Deodoro, de má vontade contra os políticos, não é só dele. É de uma boa parte da geração deles, que vê ali o império patinando, uma série de problemas que o Brasil custou muito a resolver, né, gente? Você está discutindo o problema da escravidão no Brasil, pelo menos desde 30. O tráfico está proibido e não foi cumprida a proibição. Teoricamente, todos os escravos que entraram no Brasil depois de 31 é contrabando, mas continuam entrando. Você teve muita dificuldade em resolver isso, e isso certamente contribuiu para um desgaste da imagem do político. Eu estou citando o Machado de Assis, que essa ideia do general Deodoro de chamar os políticos de casaca, não sei o quê, não é só dele, não. É de muita gente da geração dele. Bom, o fato concreto é que, de conflito em conflito, e com uma brutal crise econômica, a política do Rui Barbosa no Ministério da Fazenda, o encilhamento não funcionou, o Deodoro acaba dando um golpe e decretando o fechamento do Congresso. É a primeira experiência republicana de fechar o Congresso. Não foi a única, lamentavelmente. Aqui nesse prédio, pelo menos, a gente tem uma em 64, uma em 67, uma em 60. Tem umas 3 ou 4, a última foi em 77, né? Aqui neste prédio. Não é uma experiência que a gente queira ver de novo, né? Mas ele tenta fechar o Congresso porque o Congresso estava votando uma lei de responsabilidade do presidente da República. E isso reduzia, impunha alguns limites à sua ação. Bom, o fato concreto é que quando ele decreta o fechamento do Congresso, 2 de novembro de 1891, explode uma série de manifestações militares, mesmo no Rio de Janeiro, as fortalezas se rebelam, tal, e principalmente a Armada. O primeiro levante da Marinha, chefiada pelo almirante Custódio de Mello, e, bom, ainda no mesmo mês, 20 dias depois, ele renuncia à presidência. Aí o Floriano assume a presidência. A gente até hoje não sabe direito, o Floriano foi comparado, eu acho que a imagem é perfeita, pelos Chico Caruso, no início da República, que tem pessoas fantásticas. Se tiverem oportunidade, tem na internet, Ângela Agostini, tem uns cartunistas fantásticos desse período que fazem, que você não tem nenhum recurso gráfico que a gente tem hoje, né, a chargezinha andar no Jornal Nacional, não tem isso. Os caras eram artistas fantásticos. Tem em sites da internet esse material, muita coisa desse período, vale a pena ver. Semana Ilustrada é uma das revistas. O Floriano é comparado à esfinge egípcia. Você nunca sabe para onde ela está olhando, o que ela pensa. E essa imagem foi cultuada até hoje. Os seus partidários fizeram questão de cultuar essa imagem, porque o fato é o seguinte: Floriano assumiu, há um questionamento jurídico, se ele podia ou não continuar presidente. Formalmente não podia.
que é a Constituição de 1891. Isso foi evocado na época do falecimento do presidente Tancredo Neves, só que a Constituição hoje diz outra coisa, dizia em 85 outra coisa. A Constituição de 1891 dizia que se o presidente da República saísse na primeira metade do mandato, não havia eleição, que é o caso do Rodrigues Alves, que não chegou a tomar posse no segundo mandato, em 18. Na segunda metade, o vice aí sim completava, que é o caso do Afonso Pena, que morreu no cargo, e o Nilo Peçanha completou o mandato. Mas o Floriano mandou dizer que ele ia continuar, e continuou. Ele conseguiu fechar o Supremo, porque, da seguinte maneira, os vários ministros se aposentaram, ele não nomeou ninguém, não tinha quórum para o Supremo se reunir. O Supremo ficou 9 meses sem conseguir se reunir, porque não tinha quórum para deliberar. Ele não fechou o Supremo, só que o Supremo não podia resolver nada. Ele era desse tipo. E aí, qual é a imagem que vocês estudam hoje no livro didático? Do Marechal de Ferro, do Consolidador da República. Eu queria deixar uma ideia aqui, para já encaminhando a conclusão da minha fala. Eu já vi que a Silvia voltou, sinal de que eu devo estar chegando, tendo que parar de falar. Essa ideia do Marechal de Ferro, que é de um presidente forte, que os monarquistas chamam de ditador, o Rio de Janeiro pegando fogo, empastela jornal, queima clube, mata, dá pancada, malta de capoeira, uma confusão infernal. Mas é um presidente que vai se apoiar nas elites oligárquicas. Ele dá a mão forte aos republicanos no Rio Grande do Sul, na Revolução Republicana. No Rio de Janeiro, que é um caso que esse eu posso falar um pouco mais, porque eu já estudei, já escrevi sobre isso, ele vai apoiar a ascensão de uma nova oligarquia que vai liderar a Constituinte Estadual, o primeiro presidente constitucional do Rio de Janeiro, na República, que é o Dr. Tomás Porciúncula, e desse grupo é que vai sair depois o Nilo Peçanha. Em São Paulo, ele consegue estabelecer, ele se arruma com esse povo. Aí fica uma pergunta, ele defende só um Estado centralizado, ou ele defende um governo forte, mas ele também está impregnado com aquela ideia do positivismo das repúblicas, das pequenas repúblicas? Ou essa imagem do Floriano, do Marechal de Ferro, é porque o governo do Floriano teria se aproximado daquilo que o professor Zé Murilo de Carvalho, num livro chamado Os Bestializados, diz que é a república que não foi. Deixa eu explicar o que vocês não leram, Zé Murilo, deixa eu explicar isso. O Zé Murilo, nesse livro, diz a seguinte, ele defende a seguinte ideia. A república foi uma grande frustração para o homem comum. Por quê? Porque o homem comum, os 40% da população da cidade do Rio de Janeiro que não tinham emprego formal, camelô, quiosqueiro era camelô de comida, enfim, burro sem rabo, esses caras esperavam alguma coisa a mais da República. E a República não lhes deu. Uma maior participação política, uma maior inserção social. E este grupo teria se identificado com Floriano. Por quê? Porque o Floriano adota uma política econômica muito austera. Então, o Brasil está quebrado. O encilhamento, a política de emissão do Rui Barbosa fez água, o país está quebrado. Ele adota uma política austera, de controle de gastos, de segurar divisas dentro do país, de promover a indústria, inclusive pagando subsídio do Estado à indústria. E isso agrada os grupos políticos mais radicais, fazem um enorme alarde disso. Só para vocês terem uma ideia, o Raul Pompeia, que todo mundo conhece aqui, que em algum momento da vida vai ler o Ateneu, o Raul Pompeia dizia assim, que era um florianista fanático, tivemos um dia a revolução em nome da dignidade humana. Tivemos a revolução da dignidade política. É preciso que não tarde a terceira revolução, a revolução da dignidade econômica, depois da qual somente poder-se-á dizer que existe a nação brasileira. Qual era a revolução da dignidade humana do Raul Pompeia? A abolição. Qual era a revolução da dignidade política? A república.
Qual era a revolução da dignidade econômica? A nacionalização e o desenvolvimento industrial do Brasil. O ministro da Fazenda do Floriano, que é o CCD do Correia, era um homem ligado à ideia da indústria. Então, essa imagem que se cunhou do Floriano, do homem forte, não pode ser que não tenha nada a ver com a ideia de um ditador, de alguém, porque ele que defenda um governo central, porque não é isso que ele vai fazer. Mas talvez o Floriano tenha conseguido ser visto, claro que com a ajuda desses intelectuais. Eu citei o Raul Pompeia, podia citar o Lima Barreto. Todo mundo viu o filme, pelo menos, se não leu o livro, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um outro florianista. Mas o Floriano consegue ser visto como alguém que pode representar essa expectativa de um governo sério, de um governo austero e de um governo comprometido com uma nova ordem econômica e social, né? Da indústria, etc, etc. E só para a gente ter a ideia, fechar aqui, talvez a imagem que a gente hoje estuda no colégio, do Floriano Peixoto, tem origem nesse texto do Euclides da Cunha. O Euclides narra a saída do Floriano do quartel-general, que hoje no Rio de Janeiro é onde está situado o prédio do Comando Militar do Leste, depois lá do episódio em que o Deodoro tinha dissolvido o Ministério do Visconde Ouro Preto. E aí eu encerro aqui, fico à disposição de vocês, muito mais interessante se vocês me fazerem pergunta. Quando, diante do ministério vencido, o Marechal Deodoro alterava a palavra imperativa da Revolução, não era sobre ele que... Olha como é que nós criamos os nossos heróis a cada tempo. Não era sobre ele, aquilo que eu falei lá no início, que convergiam os olhares, nem sobre Benjamin Constant, nem sobre os vencidos, mas sobre alguém que, a um lado, deselegantemente revestido de uma sobrecasaca militar folgada, cingida de um talim frouxo, de onde pendia tristemente uma espada, olha a imagem despojada, simples, olhava para tudo aquilo com uma serenidade imperturbável. E quando, algum tempo depois, os triunfadores, ansiando pelo aplauso de uma plateia que não assistira ao drama, saíram pelas ruas principais do Rio, quem quer que se retardasse no quartel-general veria sair de um dos repartimentos no ângulo esquerdo do velho casarão o mesmo homem vestido à paisana, passo tranquilo e tardo, apertando entre o médio e o índex um charuto consumido a meio, e seguindo isolado para outros rumos, impassível, indiferente, esquivo. E foi assim, esquivo, indiferente e impassível, que ele penetrou na história. Um texto contemporâneo, que eu acho que é um bom exemplo daquilo que eu chamei a atenção de vocês, que vocês vão continuar estudando a vida inteira história, vão ter que continuar a pensar história e pensar sobre nós mesmos, sobre a nossa trajetória, sobre o nosso destino. Pensar a história não é uma coisa só da escola, é uma coisa da cidadania. É uma necessidade da cidadania. Eu acho que isso fecha com aquilo que eu tinha falado no início. As imagens, as interpretações, elas mudam a cada momento, porque a própria sociedade vai construindo a cada momento a sua própria imagem. Gente, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem perguntar. Primeiramente, eu queria agradecer, a oportunidade da escola estar aqui, nessa palestra, nesta aula, na realidade, de uma fundamentação incrível. Para quem conhece um pouquinho de história, realmente deslumbrante. Queria agradecê-lo. Eu gostaria, realmente você falou uma coisa que chama muita atenção dos historiadores, principalmente dos estudantes, dos professores do ensino médio, essa questão da população brasileira ter participado de uma forma tão pequena desse processo que foi o início da República no Brasil. Esta frase do bestializado, realmente ela faz sentido na sua visão ou houve alguma participação popular neste processo?
Olha, eu acho que ela faz algum sentido, mas ela não pode ser lida tão literalmente. Porque quando a gente diz assim, a população não participou, aí você conta, você pega o jornal do dia seguinte, conta que o Marechal Deodoro morava no que hoje é a Praça da República, não podia ter outro nome, ele saiu dali, foi de carruagem encontrar o regimento que estava rebelado em São Cristóvão, porque ele não podia montar, ele estava com crise de asma, morreu poucos meses depois de sair da presidência, e volta à frente da tropa, essa coisa toda. E aí prende o ministério, escolta o batalhão de marinheiro, põe na Ilha das Cobras. Aí diz assim, mas e as pessoas na rua? Gente, de que cidade nós estamos falando? Nós estamos falando de uma cidade pequenininha, que é menor do que uma cidade, a capital da República, quando a gente diz assim, as pessoas não estão na rua. Gente, que pessoas? A cidade é muito pequena ainda. As pessoas não têm um nível de informação dos acontecimentos. E as pessoas jantam à tarde, porque não tem luz na cidade. A iluminação elétrica no Rio de Janeiro só começa a se difundir a partir de 1906. Com a entrada da Light. Né? É uma coisa... Essa ideia de que o povo não está na rua, que povo? Quem é o povo? Na verdade, as pessoas que formam a opinião que a gente acha que é o povo, são os intelectuais que estavam na Rua do Ouvidor, batendo papo na livraria Garnier, onde o Machado de Assis editava, tomando café na Colombo, na Gonçalves Dias, e a partir de uma certa hora vendo as polacas e francesas, as prostitutas de luxo, estrangeiras, brancas, né, que frequentavam ali o rumo da cidade. Esse é o povo. Que abaixo disso os caras estão pendurados no Morro do Castelo. Se vocês forem ali na exposição, atrás do prédio da Câmara no Rio, da Cadeia Velha, aquele morro ali, é o Morro do Castelo, onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro e que derrubaram tudo, sobrou nada. Os prédios mais antigos da cidade estão todos ali em cima. Então, acho que essa ideia de povo, um povo na rua, é uma ideia que também a gente precisa tomar um certo cuidado. Agora, esse povo, eu não acho que ele seja tão bestializado assim, não. Porque, na verdade, que é a tese do professor Zé Murilo, em última instância, né, ele vai, ao longo da sua trajetória social, encontrar o jeitinho brasileiro. O malandro. Eu não posso votar, ou o meu voto não adianta nada. Olha aqui, a gente pega no livro de dados, assim, a manipulação do voto pelos coronéis, você está pensando lá no sertão do Amazonas, e se faz no Rio de Janeiro. Se dá tiro, se rouba a urna. E o adversário toma uma surra do capanga contratado pelo outro. Isso não é coisa de interior, não, isso é coisa da capital federal. Mas esse povo encontra outros jeitos, que é de viver na clandestinidade, de viver da convivência com o ilegal, com a contravenção. É uma cidade onde o jogo prolifera. Essa ideia do jeitinho, que o Zé Murilo diz que isso é o preço que você tem que pagar para manter o povo alienado politicamente. É só lembrar a letra do samba do Donga, considerado o primeiro samba, a primeira música gravada, escrito no selo samba, em que a letra diz o seguinte: pelo telefone, o chefe da polícia mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O cara fica sabendo onde é que tem o jogo, que é proibido, é clandestino, como até hoje, por informação do chefe da polícia. O disco quase foi censurado, é evidente, mas saiu. Então, eu acho que o povo, que essa letra é fantástica, né? Eu acho que o povo não é tão bestializado assim, não. Isso é uma discussão muito atual, que a gente hoje ouve uma conversa, e eu tenho... Quem viveu de 20 anos para trás, como eu vivi, que a minha geração viveu, quem foi estudante nos anos 70,
Tem uma coisa que incomoda profundamente, que é essa história de que o povo não sabe votar. Aí fico eu, intelectual, dizendo que o povo não sabe votar porque ele troca o voto dele por um deputado, por um vereador que tem uma ambulância que leva paciente. Porque eu não preciso da ambulância dele porque eu tenho dinheiro para pagar o plano de saúde. E o cara que não tem? Na verdade, será que o povo não sabe votar? Ou o povo vota em função daquilo que são as necessidades dele, imediatas dele? Eu acho que isso é um discurso muito elitista. O povo não sabe votar, então qual é a solução? Pior do que a democracia tem, melhor a gente não conhece ainda. Porque é muito fácil. Eu tenho minha filha, eu pago escola particular, eu estudei em escola pública, mas pago escola particular para minha filha. Eu estudei do primário até o doutorado na universidade pública, mas pago escola particular para minha filha. Eu pago plano de saúde. Então, acho que é puro clientelismo o cara que dá o voto a um vereador, porque o vereador consegue... Porque eu nunca entrei na fila para matricular minha filha na escola, porque eu não preciso do posto de saúde. Será que o povo não sabe votar? Ou, na verdade, o povo sabe votar sim, porque ele está votando em função daquilo que é uma necessidade emergencial da sua própria sobrevivência. A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso. Quando a gente mete... Está na moda esse negócio, fala mal da política, fala mal do político. A gente está falando mal da democracia, pô. Quem é que gera a coisa pública na democracia? O político. Não serve, troca. Mas fora do político, o que é que nos resta? Eu estava aqui, em 1984, aqui na Esplanada, com apito, no dia que foi votada aqui nesta casa a emenda Dante de Oliveira, para a eleição direta para presidente. Não me arrependo. Estava aqui. Brasília em estado de emergência, a tropa toda do Exército cercando o Congresso. Vim de ônibus do Rio de Janeiro. Arranjei 2 namoradas na viagem, uma na ida, uma na volta, mas vim aqui apitar para votar a emenda Dante de Oliveira. Em 1984, abril de 1984, eu estava aqui. E não estou arrependido disso não, entendeu? Acho que não tem nada melhor do que isso, com todos os defeitos que isso possa ter. Eu quero agradecer aqui aos alunos, né, do Centro de Ensino Fundamental 17 da Ceilândia, também aos professores aqui presentes, e especialmente ao professor Marcos Guimarães Sanches, que veio do Rio de Janeiro para dar essa aula, verdadeira aula de cidadania, para nós, né, falando dos principais personagens da República, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com um belo conhecimento. Obrigada mais uma vez e até a próxima.